Então, pessoal, vamos conversar mais um pouco sobre sistemática filogenética, resolvendo alguns exercícios para entender um pouco melhor como é a interpretação dos cladogramas, que são aquelas representações gráficas da árvore da vida dos grupos de seres vivos. Nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: então, na filogenia estão representadas as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que, vamos pensar o seguinte: quem é a filogenia que esse exercício está falando? A filogenia que ele está falando é essa daqui, é esse cladograma, tudo bem? Então, é a árvore filogenética que nós vamos analisar. Quais são os grupos de seres vivos, grupos de animais a que ele se refere? São aqui os terminais, tá? Então, nós temos peixes, anfíbios, aves, crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos. Vamos analisar cada uma das respostas e ver se ela está certa ou errada. Então, a letra A. Os répteis, então, essa chavinha aqui, ela está indicando que os répteis são compostos por tartarugas, lagartos e crocodilos. Só. Os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Onde eu sei que está o ancestral? Nos nós. Lembra das intersecções, a união dos ramos? Então tem um nó aqui, um aqui, um aqui, aqui outro nó e outro nó. Eu quero saber qual foi o ancestral comum a esses três grupos de seres vivos. Então, eu vou seguir as linhas, seguir os ramos. Cheguei no ancestral aqui, aqui e aqui. Qual ancestral que liga esses três? O ancestral mais recente é esse aqui, tudo bem? Esse ancestral deu origem a esses demais grupos. Esse ancestral é exclusivo a esse grupo que ele diz ser réptil, que é um grupo parafilético, ou seja, um grupo artificial porque está excluindo as aves? Ele é exclusivo? Não. Por quê? Além dele dar origem às tartarugas, lagartos e crocodilos, esse ancestral também dá origem às aves. Então, não está correta essa alternativa, tá? Porque sim, ele é compartilhado com outro grupo de animais, que são as aves. O B. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Sempre olhar pelo ancestral. Então, tartarugas e mamíferos. Qual é o nó mais próximo que dá origem aos dois? Nó mais próximo comum aos dois. Está aqui. Então, esse ancestral deu origem aos mamíferos, que deu origem às tartarugas. Ok? Agora, pensando na linha do tempo, quanto mais próximo da raiz, mais antigo, quanto mais próximo dos terminais, mais recente. Eu tenho esse ancestral, então eu tenho um tempo aqui. Tartarugas e aves. Onde está o ancestral comum às tartarugas e às aves? Ele está aqui. Vamos traçar uma linha para ver a linha do tempo. Quem está mais para baixo é mais antigo. Quem está mais para cima, perto dos terminais, é mais jovem. Quem está mais para baixo? O ancestral das tartarugas com os mamíferos ou o ancestral das aves com as tartarugas? Das aves com as tartarugas. Logo, ele é mais recente. Se ele é mais recente, ele compartilha características mais próximas entre tartarugas e aves. Então, tartarugas e mamíferos são menos aparentados. Por quê? Porque o ancestral comum é mais antigo. Tudo bem? Portanto, ao longo do tempo já sofreram inúmeras características, inúmeras mutações dessas características que fizeram com que eles ficassem mais distantes entre si. Então, não é a B. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo? Então, peixes e anfíbios. Onde está o ancestral deles? Descendo aqui, anfíbios.
descendo aqui peixes. Então, esse é um ancestral comum a peixes e comum a anfíbios. Só que esse mesmo ancestral, ele dá origem, além dos dois, a todos os outros. Então, ele não é exclusivo. Ele fosse exclusivo se ele fosse aqui, ó. Tivesse um ancestral aqui que dava origem aos dois. Aí sim. Agora aqui embaixo, não, ele não é exclusivo. Ele é comum, mas não exclusivo. Tudo bem? Porque ele também dá origem a todos os outros grupos que mamíferos, tartarugas, lagartos, aves e crocodilos. D. As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Então, aves e crocodilos. Temos sempre que pensar no ancestral comum mais recente. Qual ancestral comum mais recente a esses dois grupos? Ele está aqui. Então, aves e crocodilos são mais próximos evolutivamente falando? Sim, são mais próximos porque eles compartilham um ancestral comum mais recente. Olha a linha do tempo, está mais lá para cima, então é mais novo. Então, a resposta certa é a letra D. Esse outro exercício. Então, a filogenia dos hominídeos, lembra da aula de classificação biológica, terminação, idade, né? Categoria família, aquelas categorias lineares. Então, aqui. Então, a filogenia dos hominídeos está representada ao lado, ela está aqui do ladinho, sendo da esquerda para a direita, orangotango, gorila, homem, chimpanzé e bonobo. Considerando esta filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e... Então, eu quero saber, geneticamente, o homem é mais próximo de quais desses outros seres vivos? Então, sempre pensando, primeiro, no ancestral comum mais recente. Qual é o ancestral do homem? Está aqui representado nesse nó, onde está marcando uma datação de 5,5 a 7 milhões de anos atrás. Então, teve um ancestral aqui comum, que a sua linhagem foi sofrendo mutações, modificações ao longo do tempo, até dar origem aos seres humanos atuais. Esse mesmo ancestral teve uma outra linhagem que foi se modificando e dando origem ao bonobo e ao chimpanzé. Portanto, geneticamente falando, esse ancestral comum mais recente deu origem, né? A sua linhagem deu origem aos homens e a sua linhagem deu origem aos chimpanzés e aos bonobos. Portanto, a resposta certa é a letra A. E por que não ser o gorila e o bonobo? Vamos lá. Gorila, onde está o ancestral dele? Está aqui. Bonobo, onde está o ancestral mais recente do bonobo? Está aqui. Portanto, desse ancestral para esse que está aqui em cima, bem mais recente, já houveram muitas modificações. Então, o gorila e o bonobo até que seria mais próximo do homem, mas o gorila não, porque ele tem um ancestral mais antigo. Tudo bem? E essa linhagem já sofreu muitas transformações até chegar ao homem. Bonobo e orangotango, mais antigo ainda. Então, o orangotango, ele tem um ancestral comum que compartilha características comuns a todo mundo do grupo. Mas ele não é um ancestral comum exclusivo do homem e do orangotango. Ele é um ancestral comum de todos, tá? E ele é muito antigo, então ele já sofreu muitas transformações nessas linhagens, que fez com que geneticamente o homem fosse bem mais diferente do orangotango do que do chimpanzé e do bonobo. E o gorila e o chimpanzé é a mesma coisa.
um ancestral mais antigo. Então, eu vou desconsiderar porque existe um ancestral mais recente entre o chimpanzé, o bonobo e o homem. Então, sempre olhando o ancestral. Vou olhar o ancestral comum mais recente. Quanto mais recente, maior a chance de compartilhar similaridades. Essa 3. Então, observe os cladogramas. Nós temos 2 cladogramas aqui do ladinho. E assinale a alternativa afirmativa correta. Considere A, B e C como 3 espécies distintas. Então, eu tenho em cada um desses cladogramas, eu tenho A, uma espécie, B, outra espécie, C, outra espécie. Então, A. Os 2 cladogramas mostram relações evolutivas distintas? Não, eles mostram relações evolutivas iguais. Olha, esse nó equivale a esse nó, esse ancestral. Esse outro nó, esse outro ancestral, equivale a esse mesmo ancestral. E essa inversão é só uma torção. Eu só mudei ele de posição, mas o ancestral continua na mesma posição. Portanto, eu estou representando de formas diferentes a mesma coisa, a mesma história evolutiva. B. A, B e C não compartilham um ancestral comum? A, B e C não compartilham um ancestral comum? Claro que compartilham. Há um ancestral comum aos 3. Olha um ancestral comum aos 3. A partir desse ancestral, deu origem às 3 espécies. A partir desse ancestral, deu origem às 3 espécies. C. A, B e C formam um grupo monofilético? Sim, formam um grupo monofilético. Portanto, essa é a resposta certa. Mas por que um grupo monofilético? Porque eu tenho um ancestral comum e aqui no exercício ele me diz que A, B e C, os 3 juntos, formam um grupo monofilético? Sim, formam porque eu incluo os 3 terminais que partem do mesmo ancestral. Eu incluo os 3 terminais que partem exatamente do mesmo ancestral. Portanto, um grupo natural monofilético que inclui um ancestral comum e todos os seus terminais, todos os seus descendentes, sem excluir ninguém. E o D. As espécies A e B fazem parte obrigatoriamente de um gênero distinto de C? Não. Eu não tenho essa informação nem no exercício e nem aqui, então eu não vou nem considerar. Mas quem me diz que ele é diferente ou igual só porque ele tem um ancestral exclusivo de B e A e o ancestral comum a eles aqui embaixo? Eles compartilham as mesmas algumas informações. Então, se eu não tenho essa informação, eu não tenho que dizer se eles são distintos ou não. Agora, essa próxima, a 4ª, então eu tenho várias árvores filogenéticas. Vamos ver o que o exercício está me pedindo. Seres vivos são divididos em 3 domínios. Bactéria, árquea, que são procariontes. Lembra daquela célula mais simples, menos complexa, onde eu não tinha membrana celular protegendo o material genético das células de bactérias. E a eucária, que corresponde ao grupo dos eucariontes, onde eu tenho o núcleo, que tem uma membrana protegendo o meu material genético. Estudos mostram que a árquea e eucária compartilham sequências de bases nitrogenadas. Então, quer dizer que arca e eucária têm bases nitrogenadas semelhantes. Essas bases nitrogenadas compartilhadas por eucária e árquea são diferentes das bases nitrogenadas das bactérias. Então, quer dizer que eu tenho uma característica compartilhada por eucária e árquea,
que não é compartilhada por bactérias. Isso é representado em qual cladograma? Então, vamos ler os cladogramas. Letra A, árquea. Então, o ancestral está aqui embaixo. Esse ancestral dá origem à árquea. E dá origem a esse ancestral, que depois se diferencia sua linhagem e dá origem à bactéria e eucária. Nesse cladograma, ele me mostra que bactéria e eucária são mais próximos. Mas no exercício, ele me diz que quem compartilha as sequências de bases são eucária e árquea. E não eucária e bactéria, porque a bactéria não compartilha a mesma base nitrogenada. Então, esse daqui está errado. Bactéria, então eu tenho aqui ancestral mais recente e ancestral mais antigo. Deu origem às bactérias e deu origem à árquea e eucária. Aqui tá certo, porque árquea e eucária compartilham sequências de bases. Então, compartilham informações. Então, árquea e eucária, elas são evolutivamente falando mais semelhantes, tudo bem? Ancestral, exclusivo, como árquea e eucária. Então, elas são mais semelhantes do que bactérias, que têm outras bases nitrogenadas. Então, a letra B é a resposta correta. Por que não a C? Eucária, bactéria e árquea. Bactéria não compartilha as mesmas bases com a arqueia. Logo, isso daqui está errado. E esse daqui? Eu não posso ter, ó, tá vendo? Eu tenho 2 vezes a arqueia. Eu não posso ter esse organismo repetido na minha filogenia. Tá? Não faz sentido. Se ele está repetido, ele devia estar junto com as duas. Então, tá errada também. Então, aqui, voltando. Por que a arqueia e a eucária têm um ancestral recente mais comum? Porque elas compartilham características. Por que não com bactéria? Porque algumas características são compartilhadas, mas as bases nitrogenadas não. Então, essa linhagem passou por modificações que essa não passou e fez com que ela se diferenciasse ao longo do tempo. Por último, então a filogenia, essa árvore filogenética a seguir, representa as relações evolutivas entre os principais grupos de plantas, reino plantário, e as algas verdes. Com base nas informações apresentadas na figura, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, eu tenho um cladograma, reino das plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E um grupo externo, que é as minhas algas verdes, tá? Aqui são as características que foram surgindo ao longo do tempo. Lembrando que quanto mais perto da raiz, quanto mais para baixo aqui, mais antigo. Quanto mais perto dos terminais, mais aqui em cima, mais recente. Letra A. As gimnospermas, aqui, os pinheiros, são evolutivamente mais próximas das angiospermas que das briófitas. Então, gimnosperma é mais próxima de angiosperma do que da briófita? Sim, porque elas têm um ancestral comum mais recente do que o ancestral que elas compartilham com as briófitas. Então, sim, a letra A é a letra correta, porque, evolutivamente falando, as gimnospermas são mais próximas das angiospermas porque compartilham um ancestral exclusivo comum com as duas. Por que não a B? As flores e frutos teriam se originado no ancestral comum das espermatófitas? Então, as espermatófitas são aquelas plantas que produzem sementes. Flores e frutos teriam se originado no ancestral comum às espermatófitas? Não. Por quê? As espermatófitas surgem quando aparecem as sementes.
que é uma característica mais antiga, tá vendo? Ela está mais próxima da raiz do que flores e sementes, que está mais lá para cima. Então, flores e frutos não se originaram junto com as espermatófitas. Já existia a espermatófita gimnosperma. E depois apareceu a característica flores e frutos e deu origem às outras espermatófitas que têm essa particularidade, flores e frutos. Por que não a C? A presença da parede celular. A parede celular está aqui embaixo. É uma característica exclusiva das plantas? Não, não é exclusiva, porque olha aqui, ó, Bryophyta, Pteridophyta, Gymno e Anjo. Esse grupão faz parte do reino das plantas. Porém, parede celular já existia nas algas verdes. Portanto, algas também têm parede celular. Então, não é uma característica exclusiva, ela é uma característica compartilhada. Agora, D. Todas as plantas apresentam vasos condutores de seiva. Então, todas as plantas têm vasos que conduzem água e nutrientes para todas as suas células? Não. Aqui, vasos condutores de seiva. Está aqui, surgiu nesta posição. Lembra, tudo que está à frente de vasos condutores vai ter vasos condutores, porque foi quando ele surgiu. Tudo que estiver para trás não vai ter vasos condutores. Então, todas as plantas apresentam? Não. Bryophyta, ela surgiu antes de aparecer a característica vasos condutores. Portanto, ela não tem vasos. Por quê? Ela é um tipo de planta que, quando seu ancestral surgiu, os vasos não existiam. E ela manteve essa característica de não ter vasos condutores. Por isso que ela é pequenininha. A água passa, os nutrientes passam célula a célula. Ela não precisa de canais específicos para ela, porque o tamanho possibilita isso. Agora, quando eu tenho plantas maiores, eu preciso de canais, porque senão não consegue levar água nem nutrientes para as suas células. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Até!